Verbalização biológica positiva. Como é que eu faço isso? Porque toda vez que eu chego aqui eu enrosco. O que fazer quando chega nesse momento? Primeira coisa que você vai informar nessa terceira etapa, que é a correção biológica positiva, a verbalização biológica positiva, é justamente começar pelo tecido embrionário. Então, se nosso personagem foi demitido do emprego e ele se sentiu desvalorizado, eu tenho mesoderma novo. E se eu tenho mesoderma novo, eu vou começar expressando uma correção biológica positiva. Então eu tenho que falar o contrário. Se ele se sente desvalorizado, eu tenho que valorizá-lo. Então eu tenho que revalorizá-lo ou valorizá-lo, tá? Por quê? Porque eu tenho que dizer palavras que vão ao encontro do sentido biológico. Porque senão vai virar um conselho. E conselho, a comadre, o vizinho, o irmão, a avó, o pai já deu o conselho para essa pessoa e ele não teve resolução. Quais são as palavras que vão me gerar um comportamento diferenciado? São palavras que vêm ao encontro do sentido biológico do fator causal. Então eu começo pelo tecido embrionário. Vou sempre usar palavras que têm referência com o conflito, mas que são o antônimo. Antônimo, para quem faltou na aula de português, são palavras que expressam o contrário daquela palavra original. Então, se eu tenho desvalorização, eu tenho que falar palavras de valorização. Por exemplo, você já pode, você já consegue, você é capaz. São palavras que vão ter uma conotação diferente do conflito, que me diz que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não tenho estrutura para isso, ok? Então toda vez que eu tenho palavras que expressem o contrário do conflito, eu estou já começando uma excelente verbalização, ok? Segundo, o que eu utilizo? A conotação do órgão ou do segmento. Então, a conotação do órgão ou segmento. Se aquele nosso personagem, a queixa dele é de dor na região cervical, nós vamos lembrar que cervical significa submissão. Então eu tenho que usar palavras contrárias à submissão. Então uma pessoa submissa é uma pessoa totalmente impotente, uma pessoa totalmente que deixa a rédea das próprias vidas na mão de outras pessoas. Então, eu me sinto submisso, eu me sinto sem controle de exatamente nada. Eu me sinto totalmente diminuído. Então, o que é que eu faço quando eu me sinto submisso, que nós estamos falando de um conflito cervical? O que é que eu posso utilizar? Quais são as palavras? Por exemplo, eu posso dizer para essa pessoa: hoje você já é capaz de tomar as próprias decisões. A pessoa que se sente submissa, ela baixa a cabeça, não é? Então eu já posso verbalizar para ela o seguinte: hoje você pode erguer a cabeça. Então eu começo a usar expressões que mostram que aquele segmento do corpo consegue tomar uma atitude, consegue reagir, consegue ter uma ação, ok? Aí eu preciso ver se tem mais alguma conotação ou não a partir daí. Se eu já citei na verbalização o tecido embrionário de base e citei a conotação do tecido, eu já tenho uma grande chance desse paciente virar a página. Eu posso ainda ilustrar um pouco mais? Posso. Por quê? Porque no caso do mesoderma novo, pode ser um osso, é quando a pessoa fala: eu não tenho estrutura para suportar isso, por exemplo. E de repente eu posso utilizar essa verbalização se ele está falando de tendão, se ele está falando de músculo, se ele está falando de ligamento, tá? Mas se eu utilizar, no mínimo, a conotação do tecido embrionário associado com a conotação do segmento ou do órgão, nossa, vocês já vão estar fazendo assim muito por esse paciente. É uma correção, é uma verbalização já muito eficaz.